Bom, pessoal, nosso quarto módulo de estudo aí, Cidadania e Meio Ambiente, né? Então, a gente vai dar continuidade aí ao curso teórico. Então, a gente vai perceber que é um assunto muito importante e se tratando tanto de meio ambiente quanto cidadania, a gente vai entender quais são os nossos papéis, nossos direitos e deveres quanto, né, às situações aí pautadas, né, tanto cidadania quanto meio ambiente, que são muito importantes e relevantes aí durante o trânsito. Então a gente pode perceber, pessoal, que historicamente o trânsito ele é tratado como uma questão ali policial, onde traz um comportamento individual dos usuários, né? Então carece para os condutores, né, um tratamento no campo da engenharia, né, da administração, do comportamento ali, participação social e integração aí dessas pessoas. Então, o trânsito ruim, num limite muito criminoso, né, seja por falta de consciência dos seus perigos e por falta de punição, vai aproximando-se da barbárie e do caos, fazendo com que aconteça muito acidente, né, que é aquele evento não premeditado que vai resultar dano em veículo, em sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes esteja ali transitando nas vias perdão, transitando ali nas vias terrestres ou nas áreas abertas ao público, né? Então, a gente pode perceber que o trânsito também, quando ele está um pouco mais calmo, né, previsível, ele estabelece um ambiente com mais civilidade, com mais respeito, tem mais a questão das normas, né, mostrando a interação, né, da boa convivência entre todos, certo? Então, dentro desse conteúdo, a gente vai ver muito essa questão do que é cidadania, do que é o indivíduo, do que é o grupo social, o que é a sociedade, né, falando todas essas informações relevantes dentro desse tópico. Então, a gente vai perceber o seguinte, pessoal, direitos e deveres, né? Sobre cidadania, a gente vai falar um pouco sobre direitos e deveres. Sabemos que temos direitos, só que, claro, temos nossos deveres a cumprir também, né? A gente vai perceber que dentro desse estudo, o próprio conceito de cidadania, o próprio conceito de cidadania, ele gera conflito. Conflito. Coloca aqui para a gente. Por que ele gera conflito? Porque de um lado eu tenho a ideia fundamentada de um indivíduo e do outro lado a ideia fundamentada de outro indivíduo. Então, o indivíduo, pessoal, é aquela pessoa única, né, com características físicas, psíquicas particulares. É características essas que te faz ser único, só que te fazer único não te faz ser melhor, né, que as outras pessoas. Só que assim, a individualidade é algo que pertence somente a você. Não existe ninguém no mundo igual a você, seja dentro das suas características físicas, psíquicas, dentro da sua mente, né? Ou seja, as características essas que você ganha, né, de maneira herdada através dos genes aí dos seus antecessores, ou quando você se adequa a um meio ambiente que você está inserido, né? Que você vai adquirindo ali aquele modo de viver a partir do meio que você está inserido. Então, os indivíduos, a partir das suas individualidades, entre alguns, pode gerar conflitos. Então, esse conceito de cidadania, ele implica em conflitos. Já que, de um lado, mais uma vez, a gente tem a ideia fundamentada de um indivíduo e do outro, né, de outros indivíduos. Então, é por isso que existe o que a gente chama de regras universais, onde as regras universais nada mais são do que um sistema de leis que são válidas, né, para todas as pessoas em todo e qualquer espaço social onde os grupos sociais vão estar inseridos. Então, a gente vai considerar, né, essa questão de destacar a dimensão da cidadania inserida também dentro do trânsito, que vai ser muito importante, né? Uma vez que a gente vai perceber que isso vai configurar uma situação muito básica, né, de diversidade, equidade, tolerância e até mesmo questões de direitos humanos que envolvem o trânsito. Então, é responsabilidade dos condutores, ó, conhecer e usufruir dos seus direitos, como também respeitar as leis e cumprir os seus deveres. Beleza? Então a gente vai trabalhar muito a questão da cidadania com direitos e deveres. Bom, cidadania no trânsito. Consiste em quê? Consiste em você conhecer as leis e as normas que regem o trânsito brasileiro, ou seja, gozar dos benefícios que eles são de direito, logicamente, proporcionalmente, respeitar o direito dos demais cidadãos também, certo? Então, apesar que o próprio conceito de cidadania possa gerar conflitos,
a gente tem as regras universais aí, onde o Estado entra, né, para que as pessoas possam se respeitar e entender que o seu direito não se sobrepõe ao do próximo, bem como o do próximo, né, não sobrepõe-se ao seu. Então, a gente vai ter que aí gozar dos benefícios que não são garantidos e respeitar também os direitos dos demais cidadãos, certo? O exercício da cidadania, pessoal, no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Então, primeiramente, para a gente entender o que é sociedade, a gente precisa falar do indivíduo. O indivíduo, pessoal, é um homem dentro de um ambiente, né, formado de três partes, né? O biológico, o racional e o emocional. Então, essas três vão estar integrados e interrelacionados entre si, entre também fatores e elementos que constituem a natureza, né? Nesses diferentes níveis aí, onde a gente vai evoluindo constantemente, gradativamente ao longo da nossa vida. Então, a gente percebe que o indivíduo é aquele ser único, com características e traços que são herdados, características genéticas, né? Ou aquele contato com o ambiente também determina características também únicas, ou seja, que a gente vai adquirir o resultado do meio onde eu estou inserido, né? Onde eu vou adotar ali um pensamento individual, particular, dotado de uma personalidade própria, né? Então, o fato de cada indivíduo ser dotado de uma personalidade refere-se ao modo relativamente constante e peculiar dele perceber, onde ele vai pensar, vai sentir, agir, né? Ali dentro das suas perspectivas. Então a definição ela tende a ser tão ampla e acaba por incluir habilidades de cada um individualmente, as atitudes de cada um, as suas crenças, as suas emoções, desejos, modo de se viver, de se comportar, né? Aspectos físicos do indivíduo, tudo isso que vai caracterizar um ser diferente do outro, né? Tudo que caracteriza a gente ali diferente. Só que, apesar da gente ter a nossa individualidade, e isso não quer dizer que somos em algum grau melhor que ninguém, claro. A gente percebe que um homem, ele é um ser sociável. Ele tem que viver em grupo. Apesar da sua individualidade, ele não consegue viver sozinho, né? Desde o primórdio, isso está inserido no nosso DNA. A gente não consegue, não é capaz de viver sozinho. A gente precisa ter convívio com outras pessoas. Então, por sermos aí um ser sociável que vive em grupos, onde a gente vai se modificando, se adaptando de acordo com as suas necessidades e aspirações. Então, o indivíduo ele passa a pertencer em grupos sociais, onde esses grupos sociais podem ser diversos, seja ali um âmbito familiar, numa escola, num clube esportivo, né? Onde for, num ambiente de trabalho, a gente costuma fazer parte de vários grupos sociais ao longo da vida. E a gente tende a se relacionar dentro desses grupos sociais com pessoas com o qual a gente vai ter maior afinidade, não é verdade? A gente tende a se socializar com pessoas que têm necessidades parecidas, aspirações, pretensões, né? Bem parecida. A gente não costuma socializar com pessoas que são ali um pouco diferentes. Claro que a gente respeita ali a visão diferente, né? E o modo de vida diferente de outras pessoas, porém, a gente não tende muito a querer se relacionar. Então a gente se aproxima mais daquelas pessoas que são um pouco mais parecidas com a gente, né? E por conta desse convívio entre vários indivíduos, forma-se o grupo social. E a sociedade, ela nada mais é do que os diversos tipos de grupo social que são formados, né, no meio ambiente. Então, vários grupos sociais formam-se a sociedade em si vai formando ali a questão da cidadania, onde entra também o Estado como um papel importante. Então, você se torna parte de um grupo social quando você decide cooperar com as perspectivas e necessidades e finalidades daquele grupo, onde você é organizado e tende a atingir um objetivo, seja imediato ou a longo prazo, você acaba ali sendo uma parte importante e valiosa do meio onde você está inserido, né? Você cumpre também com seus papéis, né? Então, pessoal, a história de vida do indivíduo é a história de pertencer a inúmeros grupos sociais. Só que isso é escolha, né? Livre, a gente pode pertencer a vários tipos de grupos sociais com o qual a gente vai se identificar ao longo da nossa vida. Então, é muito importante. Então, o trânsito em condições seguras, ele é um direito de todos. E é dever também dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, né? Que é um conjunto de órgãos e entidades aí da União, do Distrito Federal, dos estados, do município, que vão
ter várias finalidades, né? A gente tem órgãos normativos, CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, executivas, DENATRAN, DETRAN, DENIT, DER, temos ali a PRF, a PM, a PRE, a gente tem a JARE, a gente tem vários órgãos aí executivos de trânsito muito importantes, né? Onde eles têm um dever e a responsabilidade de propor para todos os cidadãos o trânsito em condições seguras, né? Que é um direito nosso, e claro, e dever desses órgãos que têm ali autonomia e circunscrição sobre determinada região que eles se encontram, né? Então é isso, pessoal, né? Todo esse contexto do indivíduo que faz parte de um grupo social, onde os vários grupos sociais formam a sociedade, e a sociedade vem trazendo o conceito de cidadania, onde o pessoal, cumprindo seu papel, conhece as leis, gozam dos seus benefícios, né, dos seus direitos, e, claro, respeita ali os direitos dos demais também, a partir aí das regras universais. Bom, o que a gente vai falar também sobre cidadania é o relacionamento interpessoal, né? Então tá aí, ó, o indivíduo, pessoal. Perceba que o indivíduo, ele é o ser único, ó. Perceba que eu tenho um indivíduo aqui na cor vermelhinha, diferente dos demais, né? Ou seja, o indivíduo é aquele ser único, né? Seja por características herdadas geneticamente ou características físicas ou personalidade própria que ele vai adquirindo ao longo da vida. Ou seja, não existe ninguém igual a você no mundo, né? Seja você dentro da sua própria cabeça, do seu modo de pensar, agir. Então, é considerado vários aspectos, né? O modo que você pensa, o modo que você sente, o modo que você age, é uma definição muito ampla. Se você tem habilidade, propensão para determinadas situações, esporte, habilidades físicas, crenças, emoções, desejos, né? Aspectos físicos, tudo isso te traz essa questão de você ser único, né, dentro das suas características físicas ou psíquicas, né, ou que você adquire aí ao longo da vida, certo? Então não existe ninguém igual a você. Só que ser diferente não significa ser melhor, né? Então, quando você, como indivíduo, encontra pessoas com objetivos comuns, aspirações ali parecidas, necessidades parecidas, você começa a fazer parte de grupos sociais. E esses grupos sociais, por sua vez, a grande variedade desses grupos, formam-se o quê? A sociedade, que é muito importante, certo? Né? Então, a gente tem aí ó, o indivíduo, é um ser único, com características físicas particulares, próprias, né, diferente de todos, que quando encontra pessoas parecidas ali, no mesmo modo de pensar, faz parte desse grupo, né? A gente sabe que isso está impregnado no ser humano, né? A gente é um ser sociável. E a gente vai fazer parte, né, de acordo com as necessidades e aspirações desse grupo social. E esses diversos grupos sociais que nos rodeiam, né, desde ambiente de trabalho, família, igreja, uma área de lazer, esporte, qualquer coisa que a gente costume participar, formam-se a sociedade. Dentro desse contexto, a gente tem ali o papel em relação do indivíduo e o Estado. Bom, a gente tem aí as diferenças individuais, a gente pode perceber que essas indiferenças individuais podem gerar conflitos, né? Pode gerar conflitos. A gente sabe que as pessoas muitas vezes se desentendem, porque uma muitas vezes quer falar mais alto que a outra, não param ali para se ouvir e acabam que não percebe que muitas vezes você acaba pensando semelhante com que a outra, né? Mas você só quer saber de estar certo muitas vezes e acaba que gera esse conflito. Então, entra aí o Estado com as chamadas regras universais, que é esse sistema de leis válido para todos em qualquer espaço social, que vai garantir aí que você respeite e seja respeitado também, né? Então, o indivíduo, pessoal, com suas diferenças, traz consigo divergências, né? Então, para não fazer com que haja caos, né? Não chega ali a barbárie, as pessoas não vão se desrespeitar muito, entra o Estado, né? Só que a gente está vendo aqui, ó, diferenças individuais geram divergências, as divergências geram conflitos, né? E esses conflitos vão gerar mau comportamento no trânsito, má comportamento no trânsito, né? Gerar conflitos, barbárie, caos, né? Trazer perigos, né? A falta de punição, e tudo isso pode gerar acidentes bastante graves. O que é que a gente pode perceber? Que a gente precisa dirimir
esses conflitos, tentar o máximo possível fazer com que esses conflitos sejam resolvidos de maneira pacífica, de maneira amigável, de maneira tolerável, né? Então a gente vem aí e entende que o Estado ele tem muito essa questão desse papel, né? O poder do Estado trazendo leis, né? E dentro do trânsito não é diferente. A gente tem o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, que é esse sistema de leis válidos que trazem o modo correto de se comportar em trânsito para que as pessoas possam acabar se respeitando e você acabe entendendo que o seu direito, né, muitas vezes é limitado pelos direitos da coletividade. Então você tem que ficar atento aí para que você não acabe simplesmente trazendo conflitos desnecessários, provocando situações desconfortáveis e provocando aí o caos ou até mesmo acidentes de trânsito que pode chegar a níveis preocupantes, alarmantes, ao ponto de ser tarde demais, é muito perigoso. Então, o Estado ele entra com esse papel aí de tentar, com esse sistema de leis, né, fazer com que todas as pessoas acabem ali, né, entrando, né, em um consenso que não gere conflitos absurdos. Cidadania, a gente tem aqui que é o relacionamento interpessoal, né? Ó, cidadania, falando ainda disso. Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa relação entre duas ou mais pessoas. Então, a gente tem relacionamento interpessoal, a gente tem relacionamento intrapessoal, né, que é aquele com você mesmo, né? Então, a gente percebe que é muito importante. Então, relacionamento interpessoal é a mola, pessoal, que vai proporcionar a sociedade, né? É a relação que você tem com os outros, com as outras pessoas, seja uma, seja duas, seja três, né? E várias outras aí. Então, a qualidade, pessoal, dos nossos relacionamentos e a capacidade de mantê-los são fatores determinantes no nosso posicionamento para uma melhor qualidade de vida. Então, como a gente se relaciona em respeito às outras pessoas, melhora aí a qualidade de vida, tanto a nossa quanto a das pessoas que estão ali ao nosso redor. E no trânsito, pessoal, o convívio das pessoas nas vias públicas apresenta problemas conflitantes de relacionamento. A gente pode perceber o predomínio na máquina sobre pessoas, em que veículos maiores e melhores dão aquela falsa impressão que é quem conduz, de que tem mais direitos e que outros, né? Muitas pessoas ali têm o nariz empinado, estão em veículos mais bonitos, mais sofisticados, mais modernos, maiores, acreditam e acham que tem prioridade sobre os demais, né? E esse é o tipo de visão deturbada, errada, né? Que tem que ser abolida. Então, o uso do veículo como instrumento de força e de competição são um tipo de situações que possam trazer problemas no trânsito. A falta de controle emocional de condutores, de pedestres, que transfere seus problemas ali para a circulação na via pública, né? O egoísmo, irresponsabilidade, tudo isso são situações aí onde conflitam bastante com essa questão do relacionamento interpessoal entre as pessoas, certo? E o trânsito, pessoal, pela via pública, ele afeta e interessa a todos os que utilizam, seja você condutores de veículo, passageiro, pedestre, ciclista, motociclista, né? Todos se encontram no mesmo processo de relacionamento social. Então, essa responsabilidade por esses problemas é de todos, né? Seja condutor, seja autoridade, né? Seja qualquer pessoa ali que tem poder de influência, como pais de família, professores, instrutores de trânsito, enfim, a comunidade em geral. Todas as pessoas têm um papel importante dentro do trânsito. Então, existe a necessidade de buscar uma convivência pacífica de veículos e pessoas, né? Da máquina e do ser humano, para que gere o respeito às pessoas, a convivência, que exista solidariedade, que vão tornar o trânsito mais seguro. Inclusive, a gente tem atitudes do bom condutor, né? E que demonstram até mesmo solidariedade, que é fazer uso da comunicação clara, objetiva no trânsito, proceder com civilidade, abrir mão dos próprios direitos em favor do bem comum, aceitar os demais usuários das vias, né? Entender que algumas pessoas têm limitações, evitar o cometimento de infrações, você vai cultivar o respeito entre os indivíduos, tudo isso é muito importante. Entender que os seus direitos são limitados pelos direitos dos outros, né? Que você não deve sobrepor, né? Impor seus direitos sobre ninguém. Então, esse tipo de relacionamento, ele é marcado pelo contexto onde ele está inserido. Então, ele pode ser um contexto familiar, ele pode ser um contexto escolar, de trabalho,
ou de comunidade. A gente está trazendo esse contexto para o trânsito, né? E entendendo que a educação para o trânsito é muito importante. Então, trazer esses problemas emocionais aqui, os esquentadinhos, eles têm 4 vezes mais chances de provocar acidentes, certo? Segundo as estatísticas aí. Bom, a gente tem também o relacionamento interpessoal, ainda falando, que implica uma relação social em que cada indivíduo representa uma engrenagem, né, desta enorme máquina chamada sociedade. Então, cada pessoa tem um papel importante, né? Como a gente falou, eu estava buscando, trazendo, né, que cada pessoa é influente, tem papel importante, pode trazer um exemplo, seja o pai de família, seja o instrutor, seja o professor, né, todos que fazem parte da comunidade, né, ele tem um papel importante, né? Então, cada um representa uma engrenagem dessa enorme máquina, né, que é a sociedade, que é esse conjunto de grupos sociais que o compõe. O indivíduo e o cidadão. Então, o que que a gente vai perceber? É importante saber que, além do papel de condutor, o motorista ele deverá sempre, né, sempre ter em mente que quando se encontra no trânsito, quando ele se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços com outros indivíduos, né? E o indivíduo é aquele ser que tem ali sua personalidade própria, características físicas e psíquicas dele mesmo, né? Não existe ninguém como ele. Então a gente está dividindo a pista com outras pessoas dessa natureza, né? Então a gente não é melhor que ninguém, mas temos nossas diferenças também, né? Somos iguais ali perante a lei, né? Todos são iguais perante a lei, só que em contrapartida, obedecê-la é um dever de todos, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai perceber que a gente vai dividir aí o trânsito com pedestres, com ciclistas, animais, outros condutores que também necessitam utilizar as vias, né? Então, a gente vai caminhar ali para a estrada, né, para a cidadania. Bom, responsabilidade do condutor, a gente vai falar aqui administrativa e criminal, né? Trazendo esse contexto. Ó, o condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados, só os atos praticados, seja você como motorista ou como qualquer outro tipo de, né, pessoa compondo o trânsito. Então, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica e demais legislações. Então, você pode responder aí, né, pelo Código Civil, Código Penal e também pelo Código de Trânsito Brasileiro. A gente sabe muitas vezes que muitos atos que compõem, né, o trânsito, atos aí que são inobservâncias ao preceito da legislação, trazem consigo crimes de trânsito, trazem consigo medidas administrativas, trazem consigo penalidades que nada mais são que sanções, punições, né, aí impostas aí aos condutores que cometem aí infrações, certo? Então, o condutor, pessoal, ele tem responsabilidade, ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. Então, ele responde tanto administrativamente como criminalmente por seus atos, dependendo do ato que ele cometer. Lá em infrações, a gente viu algumas dessas situações que geram crime de trânsito, certo? Como dirigir embriagado, omissão de socorro, né? Cometer lesões corporais, homicídio culposo na direção do volante por efeito de substâncias psíquicas, psicoativas, álcool, lesões corporais, entre outras situações, como tentar burlar o Código de Trânsito Brasileiro, quando tentar tirar a habilitação quando está suspenso ou está com a habilitação cassada, né? Tudo isso, situações como essa geram crimes de trânsito. Então, a pessoa vai responder criminalmente também por esses atos e sofrer penalidades, sofrer sanções. Então, o condutor tem que ser uma pessoa bastante inteirada do que ele tem de direito e quais são os deveres que ele tem que cumprir. Isso está muito inerente à questão da cidadania em trânsito, é muito importante. Pessoal, é preciso também lembrar que o condutor ele tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois seu comportamento adequado na condução de veículo pode acabar influenciando outras pessoas, né, no comportamento futuro também dos motoristas, os quais hoje são seus passageiros. Se você é um condutor estressado, um condutor mal educado, que não aplica solidariedade, que você não é cortês, você simplesmente
é uma pessoa totalmente egoísta no trânsito, esse seu comportamento negativo vai acabar contaminando os outros condutores. Porque se você é agressivo, se você é mal educado, se você tem comportamentos inadequados, você vai acabar prejudicando outras pessoas, isso vai tornar ali uma bola de neve que outras pessoas vão acabar se irritando com você, vão ficar estressadas e essa bola de neve vai chegar num ponto tão absurdo que vai acabar gerando o caos no trânsito, né? As pessoas vão se desrespeitar e o carro na mão de pessoas estressadas que não conseguem controlar ali as suas emoções adequadamente pode acabar se tornando a arma, né? Não foi feito para tirar vida, mas dependendo do seu mau uso pode acabar tirando, ceifando vidas de pessoas até mesmo inocentes que não têm nada a ver com os conflitos que estão acontecendo. Mas se você é cortês, é solidário, emprega ali a questão de respeitar os direitos e deveres de outras pessoas, você entende que os seus direitos são limitados quando começam, né, os direitos de outras pessoas, você abre mão desses direitos, você aceita limitações de outros condutores, você é um condutor que sinaliza sempre as suas atitudes, você é previsível, você é educado, você é um bom condutor, né? Então, tudo isso influencia também para o bom comportamento, né, de outras pessoas no trânsito. Então, pessoal, além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia, né? Então, a gente sabe que tem atitudes que demonstram a solidariedade. Aquela pessoa cortês, você avisa riscos, perigos no trânsito, você avisa para o condutor que a porta dele está aberta, que o pisca dele está ligado, né? Ele esqueceu de desligar, né? Muitas vezes a gente fala que o cavalete de alguma moto está acionado, né, que é o pezinho da moto, para que a pessoa não sofra um risco por conta daquela situação. Então, esse tipo de atitude é cortesia, né? O emprego da cortesia é ajudar o próximo, é se preocupar com o próximo, entender que o próximo é importante. Então, trabalhando essa responsabilidade dentro do trânsito, essa educação, né, que ela é uma via de mão dupla, né? Quando você faz o bem retorna para você novamente. Bom, pessoal, então é isso que a gente trabalha dentro de cidadania, né? A questão do indivíduo, né? O indivíduo dentro de um grupo social, ou a sociedade, né? Que tem ali a inserção de vários grupos sociais e entra o contexto da cidadania que trabalha direitos e deveres, qual é a responsabilidade do condutor diante ali, né? Do papel relacionado ao trânsito ou qualquer âmbito da sua vida, bem como também, né, entender quais são os seus direitos, né, gozando ali dos privilégios que eu disponho, tá? Agora a gente vai falar sobre meio ambiente. Cidadania, percebam que é um assunto bastante tranquilo. Ele trabalha mais aquela questão do politicamente correto, né, a maneira adequada de se agir, de se comportar, né, de ser cortês, né, e ter aquelas boas características do cidadão. E agora a gente vai trazer o meio ambiente. Bom, quando a gente fala de meio ambiente, a gente entende que meio ambiente nada mais é do que um conjunto de condições, tanto externas, né, e internas, onde elas tendem a afetar a nossa existência, o desenvolvimento e o bem-estar de todos os organismos. Então, o meio ambiente, ele nada mais é do que um conjunto de vários ecossistemas que existem dentro do nosso planeta, né? Onde esses ecossistemas influenciam diretamente ou indiretamente no funcionamento de vários outros ecossistemas, tem uma relação direta ali, tá? E o ecossistema é integrado por dois fatores, fatores bióticos e fatores abióticos, que são importantes para que exista vida, né? Bio de vida, bióticos são aquela vida que você vê tangível, seres animais, né, as plantas. A gente pode perceber que os fatores abióticos pode ser a água, a luz solar, entre outros, né, que não estão vivos necessariamente, mas que são essenciais para que possa haver vida. Então, o meio ambiente é isso, pessoal. É um conjunto de todas as condições externas e internas que afetam a nossa existência, que afetam o nosso bem-estar, né, e dos organismos que compõem o meio ambiente. E o que pode prejudicar bastante o meio ambiente é a poluição. E a poluição nada mais é do que a inserção, né, de maneira direta ou indireta, de materiais tóxicos, poluentes que vão ali degradar esse meio ambiente, né? Prejudicar o fluxo natural daquele ecossistema, danificar
à ordem natural. Então, é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Então, o nosso planetinha ele sofre bastante, né, aí, com a irresponsabilidade de todos nós. Então, percebemos aí, pessoal, que a poluição é a introdução na natureza de substâncias, onde essas substâncias, elas são o quê? Nocivas. Substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa a ordem natural, o equilíbrio dos ecossistemas, né? Eco vem de ecologia, né? Ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas aí. Então, ecologia, ecossistema. Temos aí. Então, é isso que a poluição vai causar. E a poluição pode ser de várias maneiras. Pode ser poluição do ar, pode ser poluição dos solos, da água, poluição visual, poluição sonora, poluição das águas. Tudo isso é prejudicial para o ser humano, né, pessoal? É muito perigoso. E essas consequências, muitas vezes, não aparecem de forma imediata. A gente pensa que os recursos são ilimitados, porém não, são limitados. Se você não usa de maneira adequada, vai acabar que chega um ponto que vai se extinguir, vai acabar esses recursos, né? E vai gerar aí um caos absurdo. Então a gente percebe que o ser humano ele tem um papel muito importante na preservação do meio ambiente, né? Ele é um dos principais responsáveis, né, por conta desses prejuízos também. Agentes poluidores. Não, agentes poluidores são todos aqueles que vão acabar degradando, né? São os geradores de poluição. Bom, além de ser humano, temos aí nossas máquinas, indústrias, veículos automotores, né, entre outros tipos de aparelhos tecnológicos que, infelizmente, apesar de facilitar a nossa vida, né, com exceção da tecnologia, a gente percebe que, proporcionalmente a essa facilidade também, a questão da poluição, né? Então, a gente percebe que temos aí as pessoas que jogam lixo nas ruas, jogam qualquer tipo de material aí, não só nas ruas, como igarapés, rios, né, sem se preocupar com o meio ambiente, né, sem ter essa consciência. Isso é um ato que, ao meu ver, deveria ser considerado um crime muito sério, né? É muito perigoso. Então, o próprio ser humano